Acho que o Zoom pediu, deve ter pedido a autorização de vocês para gravar aí. Se não, eu tá gravando aqui para eu disponibilizar o conteúdo depois, lá no YouTube. Bom, mais uma vez, boa noite para todos. Peço desculpas por ter tido que cancelar nosso encontro de segunda-feira. De fato, eu acidentalmente deletei alguns arquivos e tive que refazer uma boa parte do que seria a aula de segunda, né? E aí é disso que a gente vai tratar hoje. Eu tenho uma enquetezinha para ver como é que está o progresso do pessoal de vocês na instalação dos programas e também no uso da sintaxe do R. Coisa muito simples, mas eu acho que ainda mais gente vai entrar, então eu vou fazer essa enquete, eu devo parar em algum momento e fazer a enquete. Queria começar perguntando se alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário de tudo que a gente discutiu até a semana passada. Senão eu vou dividir minha tela aqui com vocês. Pronto, esse é o nosso conteúdo de hoje. Caderno Computacional 2, a gente começa o Caderno Computacional 2 hoje. Ele trata basicamente de associação biológica. Imagino que vocês estejam esperando a associação biológica envolvendo o SARS-CoV-2, mas isso vai ficar mais para amanhã e semana que vem. Hoje a gente vai tratar basicamente de dados que eu analisei de doença de Huntington durante o doutorado. Então, fazendo uma introdução e recapitulando algumas coisas que a gente viu na semana passada. Então, o que a gente construiu até aqui? Na semana passada, a gente começou, então, a ambientação com esse universo de programação computacional, através de 3 passos que são importantes tarefas para o desenvolvimento e progresso desse curso. A primeira foi a instalação do RStudio, a definição do formato R Markdown para a interação entre a linguagem humana e a linguagem de computação, de programação computacional. E a gente começou abordando os 3 primeiros comandos da linguagem R, o head, o dim, o class e o view, usando a data frame iris. O que faremos hoje? Hoje a gente vai explorar essa data frame de WAS, lembrando que de WAS é Genome Wide Association Study. Nós vamos ver como plotar uma figura de artigo científico usando o R. Essa figura traz esse conceito de associação biológica e a associação biológica entre genótipo e fenótipo, que é um conceito, eu acho, importantíssimo, tanto para a área de genômica quanto para as outras áreas da genética, e não apenas genética humana, mas genética de vírus, genética de plantas e de animais. E a gente vai aprender a plotar esse tipo de gráfico aí chamado Manhattan Plot, que representa o genótipo no eixo X e o p-valor da associação com o fenótipo no eixo Y. Se vocês não têm familiaridade com esse tipo de gráfico, eu vou apresentar ele para vocês hoje. Então, como eu falei, hoje a gente vai apresentar a descrição, não a descrição do artigo, a descrição dessa data frame de GWAS. Esse é um artigo que a gente publicou no doutorado em 2019. É uma tradução do título. Huntingtina mutante afeta marcadores de diabetes e de Alzheimer em modelos humanos e celulares de doença de Huntington. Esse artigo trata da descoberta, basicamente, de marcadores genéticos que são comuns à doença de Huntington e de Alzheimer no diabetes. Então, basicamente, identificação de marcadores de diabetes na doença de Huntington. O foco principal do artigo é a doença de Huntington, porque esse era o modelo que a gente trabalhava. Está aí a cara do artigo.
Então, como introdução, eu quero falar dos mecanismos biológicos da doença de Huntington. Ela é uma doença neurodegenerativa monogenética, quer dizer, ela é causada por um problema num único gene, e esse problema está ligado à expansão de repetições CAG, que é um trinucleotídeo que codifica para a glutamina, no exon 1 da proteína huntingtina. Essa doença afeta o sistema nervoso central, com consequências psicológicas, metabólicas e motoras. Hoje a gente vai basicamente dar uma olhada em por que ela afeta a parte metabólica, a parte ligada ao metabolismo de glicose e diabetes. Uma coisa importante de ser dita é que a proteína mutante se acumula no citoplasma, a proteína anormal, né? Ela tem essa expansão dos CAGs, na verdade das glutaminas, né? O CAG na proteína vai ser as glutaminas, então ela vai se aglomerar e precipitar é a palavra, né? Precipitar, ela vai mudar a solubilidade dela, e aí ela, por causa disso, ela se acumula no citoplasma celular. Muito importante ser falado também é o fato de essa proteína estar envolvida com um complexo motor molecular. Aí entra a interação da huntingtina com proteínas como dineína, dinactina e quinesina, que são proteínas que atuam no transporte de vesículas celulares. Então, a gente pensa em organelas como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, que são organelas são organelas que apresentam um importante componente vesicular. Então, a síntese proteica acontece no retículo endoplasmático, modificações de proteínas acontecem no aparelho de Golgi, e o que a gente vai ver hoje é que a huntingtina mutante afeta o transporte dessas proteínas, justamente por estar ligada ao complexo motor molecular dessas proteínas que eu falei. Pessoal, dúvidas, questionamentos, perguntas, sugestões? Vamos prosseguir, né? Então, mais mecanismos biológicos da doença de Huntington no diabetes. Pelo fato de a huntingtina mutante estar envolvida no tráfico de vesículas, essas vesículas também podem conter neurotransmissores, hormônios e outras proteínas, ela afeta características do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Eu esqueci de colocar aqui para vocês que tem um estudo de 1987, onde eles encontraram uma maior frequência de diabetes entre parentes de pessoas que têm doença de Huntington. Então, esse achado foi um ponto inicial para o trabalho que a gente desenvolveu. Então, pelo fato de a pessoa ter a doença de Huntington, ela tem um maior risco de ter diabetes. Isso começou a ser estudado, na verdade, na década de 70, tem esse outro trabalho do final da década de 80, e mais para frente houve outras publicações mostrando essa maior incidência de diabetes entre famílias com doença de Huntington. E, na verdade, eu percebi, e eu acho que isso é algo que a literatura científica corrobora ou concorda com essa opinião, porque, na verdade, a minha opinião vem da análise da literatura científica, que todos os tipos de demência vão causar alguma propensão para diabetes. E eu gostaria de discutir com vocês os motivos pelos quais isso acontece. Então, aqui eu vou definir diabetes tipo 1 como uma diabetes que tem um componente imunológico importante, pelo fato de ela ser uma doença autoimune. A diabetes tipo 2 tem um componente metabólico importante, e a gente sabe que a diabetes tipo 2 é a chamada diabetes que apresenta resistência à insulina. Eu vou discutir isso
na perspectiva da dificuldade da célula em captar glicose na diabetes tipo 2. Ok, pessoal? Dúvidas? Por favor, fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Dúvida, na verdade, quanto a como que eu posso acessar o caderno 2, qual é o link? Eu mandei para o e-mail de vocês. Pega ali, tá, para mim, por favor, uma escrivaninha de Luísa, um lápis, uma caneta. Vou pedir a Sirlene para fechar o microfone dela por enquanto, por favor. Desculpa aí. Tudo bem. Danilo, conseguiu ver o caderno 2? Estou tentando acessar o e-mail antigo, o primeiro. Eu enviei hoje. Mais alguém não recebeu o caderno 2? Encontrei aqui, professor. Obrigado. Ok. Então, discutindo um pouquinho dessa ideia, eu acho isso muito importante. O que eu acho importante? Eu acho muito importante perceber que toda demência vai fazer com que a pessoa que é afetada tenha maior propensão a desenvolver diabetes ou vice-versa. Por que eu acho isso importante? Porque a gente pode entender esse mecanismo, entender ou pensar nesse mecanismo com base nesse tráfico intracelular. Então, aqui vamos vamos pensar nisso na noção de diabetes do tipo 1. Como eu falei, a huntingtina, ela interage com essas proteínas do complexo motor molecular. Estou ilustrando isso no número 1 aqui. Então, esse microtúbulo aí faz parte do citoesqueleto. E a gente tem essa proteína lilás, cor de vinho aqui, é a huntingtina. E essas outras 3 proteínas que eu discuti com vocês, a verde dinactina, azul quinesina e rosa adeneína. Então, a huntingtina interage com o citoesqueleto, interage com o complexo motor molecular e aí causa a movimentação dessas vesículas usando o citoesqueleto celular. Como é que eu sei que isso pode afetar fenótipos de diabetes do tipo 1? Pelo fato de essas vesículas conterem moléculas como anticorpos e moléculas do MHC. O MHC é o complexo de imunidade principal e ele apresenta antígenos para o sistema imune. A gente tem uma professora de imunologia aqui com a gente, eu não sei se ela está aqui hoje, mas essa molécula, ela usa os peptídeos que estão dentro da célula. Esses peptídeos podem ser tanto próprios quanto externos. Aqui seria uma excelente oportunidade para eu explicar isso para o mecanismo da vacina da Pfizer, por exemplo. Não tem uma figura e vai ser muito difícil de explicar isso só com palavras. Mas em 2, em 3, em 4 e em 5, vocês veem que no mecanismo de fagocitose de micróbios, por exemplo, esses micróbios eles vão ser digeridos intracelularmente através de organelas como endossomos, fagossomos, e com participação dos lisossomos, que fornecem as enzimas necessárias para essa degradação proteolítica, né? Pode haver participação do proteassomo, que é uma organela, que é um complexo, na verdade, né? Um complexo que atua no dobramento de proteínas. Então, essas proteínas, uma vez sendo dobradas, digeridas, elas podem ser transportadas para o retículo endoplasmático, e aí aqui acontece a ligação das proteínas desses peptídeos com
as proteínas do MHC, o complexo de histocompatibilidade principal. Então, esses peptídeos que vêm da digestão, por exemplo, de micróbios, né? Vamos pensar numa célula imunológica, eles são processados intracelularmente, são ligados ao MHC, são transportados para o complexo de Golgi, e aqui no complexo de Golgi eles podem ser modificados, modificações pós-traducionais, né? E aí eles são exportados, secretados para o exterior da célula, como no caso dos anticorpos, ou eles são translocados para a membrana celular, como no caso do MHC contendo peptídeos. Pessoal, alguma dúvida ou questionamento aqui? Uma coisa interessante de notar é o envolvimento dessas proteínas aqui chamadas sortilinas. Eu vou falar delas mais para frente. Então aqui, basicamente, eu só quero dizer que a huntingtina atua no transporte de vesículas usando o citoesqueleto e, por isso, os mecanismos imunológicos da diabetes tipo 1 devem estar afetados numa pessoa que sofre de doença de Huntington. Agora, mecanismos biológicos da diabetes tipo 2. Então, na diabetes tipo 2, a gente não tem uma condição imunológica onde, por exemplo, as células do pâncreas são destruídas através da autoimunidade, né? Então, o pâncreas ainda produz insulina, porém as células musculares e adipócitas não absorvem glicose devido à resistência de insulina. Na resistência à insulina, a maquinaria de transporte responsável pelo tráfego das vesículas contendo os receptores de glicose 4, GLUT4, que captam, o GLUT4 capta a glicose para a célula, essa maquinaria está comprometida. Então, o que isso significa? Isso significa que a célula perde a habilidade de captar glicose. A célula muscular e a célula adiposa perde a capacidade de captar glicose. E por que ela perde capacidade de captar glicose? No caso da doença de Huntington, eu gosto de discutir isso na perspectiva de que a pessoa que tem a doença de Huntington, ela tem esse problema no transporte intracelular. Então, esse mecanismo, essa figura ilustra esse mecanismo, onde em a gente tem a insulina ligando-se ao seu receptor celular. E qual que é a resposta biológica esperada? É a translocação do receptor de glicose 4 para a membrana celular. Então, em 2, está acontecendo o transporte desse GLUT4 para a membrana, mais uma vez, usando essas vesículas das quais eu falei. Então, bem possivelmente, essas vesículas são transportadas usando essa maquinaria citoplasmática que usa o citoesqueleto. Então, em 3, eu estou falando do transporte de vesículas usando o citoesqueleto, mais uma vez usando aí as proteínas do motor molecular, né, às quais a huntingtina se associa. Por que eu estou falando disso tudo? Porque a gente pode entender que as moléculas que estão envolvidas nesses processos podem ser usadas como marcadores moleculares. Então, marcadores moleculares são genes ou sequências de DNA com uma localização conhecida no cromossomo, que pode ser usado para identificar indivíduos ou espécies. Nesse contexto da doença de Huntington, eu posso falar que a minha expansão de CAG é um marcador molecular para a doença de Huntington. Então, um dado que eu não coloquei aqui, mas que eu preciso falar para vocês, é que essa expansão de CAGs lá no exon 1 da huntingtina é normal. É normal até 25 CAGs. Entre 25 e 35 CAGs, a doença de Huntington não é totalmente penetrante. Então, entre 25 e 35, tem pessoas que vão desenvolver doença de Huntington, tem pessoas que não vão desenvolver
doença de Huntington. Mais de 35 CAGs, com quase 100% de probabilidade, a pessoa vai desenvolver a doença de Huntington, e quanto mais CAGs a pessoa tiver, mais cedo ela vai desenvolver esse tipo de demência. Então, esse marcador molecular que eu quero falar aqui, ele pode ser descrito como uma variação, uma mutação ou uma alteração nesses losses genômicos, né? Os losses são os lugares genômicos. E essas alterações podem ser estudadas. Essas alterações podem ser uma sequência curta de DNA, envolvendo um único par de bases, no caso das SNPs, que a gente vai estudar olhando para o genoma do vírus, ou essa alteração pode ser longa, como no caso dos microsatélites, dos mini-satélites, que são repetições mais longas, né, que podem ser usados, por exemplo, nos testes de paternidade. Hoje a gente vai particularmente focar nos marcadores genéticos de diabetes que a gente identificou na doença de Huntington. Então, indivíduos que têm doença de Huntington, por ter o transporte intracelular comprometido, eles podem apresentar tanto fenótipos de diabetes do tipo 1 quanto fenótipos de diabetes tipo 2. Então, em teoria, a gente poderia usar drogas para tratamento de diabetes para tratar essas pessoas com doença de Huntington e obter alguma melhora nos processos metabólicos delas. Aqui no caderno de hoje, a gente vai demonstrar a associação biológica entre doença de Huntington e as variantes genéticas de marcadores de diabetes, que são as sortilinas. Se vocês lembrarem, as sortilinas são proteínas que estão envolvidas no processo de translocação de GLUT4 para a membrana celular. Por que eu escolhi as sortilinas? Bom, basicamente a gente tinha um modelo celular de rato, e o que a gente conseguiu mostrar foi uma expressão elevada dessa sortilina SORC1 nos mutantes. Então, nosso mutante, por algum motivo que está associado à doença de Huntington, ele apresenta uma elevada expressão dessa sortilina, possivelmente como um mecanismo compensador para o fato de o transporte intracelular estar completamente danificado pela presença da huntingtina mutante. Quando a gente fala de associação biológica, é importante a gente falar do conceito de linkage, ou eu já ouvi gente falando em português linkage. Honestamente, eu não sei qual que é a pronúncia correta, se é linkage ou linkage, mas eu quero falar para vocês o que é, dar uma noção de o que é linkage. Linkage vem da noção de ligação, e ligação física. Ligação física, no caso aqui, eu vou colocar de uma maneira muito intuitiva, a ligação entre dois locus, entre dois losses, né? A ligação física entre dois losses que estejam próximos, né? Em geral, eles estão próximos. Então, linkage descreve associações não aleatórias entre alelos, entre mutações de diferentes losses. Linkage pode ser descrito matemática e estatisticamente. Então, essa também é uma figura desse artigo que eu mostrei para vocês. Aqui eu estava simplesmente mostrando que existia linkage entre variantes das sortilinas que estavam presentes nas pessoas que tinham doença de Huntington, mas não estavam presentes nos controles, ou não tinham uma frequência tão alta nos controles, o que sugere que, de fato, havia mutações das sortilinas, mas com uma frequência aumentada nas pessoas que tinham doença de Huntington. Agora vamos esquecer doença de Huntington um pouquinho e vamos focar numa outra coisa que é muito importante para a gente aqui, que é essa noção de pipeline. Então, na semana passada a gente discutiu os chunks, que a gente pode entender como pedaços, pedaços do encanamento, no caso, porque pipeline traduzido literalmente como encanamento. Então, o chunk é um pedaço
do nosso encanamento e a gente vai conectar cada um desses pedaços para que eles sejam executados em sequência e eles promovam um fluxo da análise como no curso de água dentro do encanamento. E aí, se cada um desses chunks estiverem conectados um após o outro numa ordem coerente, que faça sentido no contexto da sua pipeline, a gente vai poder promover um fluxo que faça sentido na nossa análise final e que a gente consiga produzir conclusões científicas da análise que a gente está fazendo. Eu chamei esse curso de identificação de variantes, mas a literatura, como é em língua inglesa, chama esse tipo de análise de variant call, ou chamada de variantes, né? Uma pipeline para a identificação de variantes, ela gera arquivos VCF. VCF é Variant Call Format, é um formato específico. Acho que a pipeline de Variant Call mais famosa que existe é a Variant Call do GATK. O GATK é um conjunto de programas desenvolvidos lá pelo Broad Institute de Harvard e do MIT. Então, esse conjunto de softwares permite a gente, basicamente, analisar o genoma de qualquer espécie e identificar as variantes associadas a essa espécie presentes nas nossas amostras. Então, essa pipeline, basicamente, vai ter alguns passos. Aqui ele está falando de pré-processamento dos dados, ao descobrimento das variantes, e aí o refinamento, que é, na verdade, você entender as suas variantes, e aí você anotar, você genotipar, e você avaliar o quão bom ou quão ruim suas variantes estão. Em geral, essa análise começa com sequências de DNA cruas, né? Eu não sei que palavra melhor para traduzir raw reads para o português. Então, essas reads, elas vão ser alinhadas a uma referência, elas vão ter duplicadas marcadas, e a gente vai fazer mais alguns passos de processamento, e a gente vai conseguir identificar as variantes, no caso aqui, SNPs ou indels. E aí, uma vez que a gente tem essas variantes SNPs ou indels, elas estão no formato VCF, que vai ser o que a gente vai fazer amanhã. Essas variantes vão estar no formato VCF, e aí existem várias coisas que a gente pode fazer com esse arquivo no formato VCF. Eu não vou entrar nisso agora, só quero deixar para vocês a noção de que a gente vai produzir esses arquivos VCF. Outra coisa que eu quero falar é que amanhã a gente não vai usar a variant call do GATK. A gente vai usar um variant call mais simples, que usa só SAMTools, porque eu quero que a coisa seja tão simples quanto possível. Então, instalar todos os programas do GATK seria muito complexo para a gente aqui. Então, o primeiro passo que a gente precisa executar na nossa pipeline aqui, na verdade, eu preciso contradizer o que eu acabei de dizer, porque isso daqui é para a identificação de variantes humanas. Então, para o modelo de doença de Huntington, eu usei a pipeline do GATK. Então, qual é o primeiro passo para eu fazer correr essa minha pipeline de GATK? É mesclar os VCFs. Então, eu tinha um VCF para cada amostra humana. Então, cada indivíduo corresponde a um único VCF, e esses VCFs contêm as variantes ou mutações. O VCF que a gente vai produzir amanhã, ele vai conter as variantes de cada região que a gente
que a gente genotipar, né? Que a gente identificar as variantes. Os VCFs que a gente vai olhar hoje contêm as variantes de humanos, e cada VCF é um indivíduo. Amanhã, cada VCF é um vírus de uma região, que eu tenho quase certeza que é um vírus isolado de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, você pode pensar que amanhã é um VCF de um indivíduo, mas hoje o nosso VCF é basicamente o RNA-seq de um indivíduo humano. Como eu falei, o primeiro passo é mesclar todos os VCFs para depois gerar um arquivo pedigree, PAD, e um arquivo de coordenadas ou mapas genômicos, o arquivo MAP. Então, falei de 3 arquivos, falei de VCF, falei de PAD e falei de MAP. Estou colocando aqui um comando, que é um comando que eu preciso para mesclar no passo seguinte. Esse comando aqui, eu preciso indexar, eu preciso construir um index para o meu arquivo VCF. Mas a gente não vai executar isso, a gente não vai executar também o passo da mesclagem, porque isso é feito em bash. E a gente não instalou bash no nosso R Markdown, a gente só instalou R. Então, eu não posso pedir para vocês fazerem nada embaixo, mas eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Então, esse aqui é o nosso arquivo VCF, pessoal. Ele é simplesmente um arquivo de texto, com várias colunas que são importantes e que apresentam informações sobre as nossas variantes. Então, a primeira coluna apresenta a identificação do cromossomo, se aquela variante está no cromossomo 1, 2, 3, 23, X ou Y. A coluna 2 é a informação referente à posição. Então, essa coluna 2 aqui, no caso de humanos, ela pode ir de 100, 200 até 100 milhões, 150 milhões, dependendo do cromossomo. A coluna 3 é o identificador no nosso caso, da SNP, né, da mutação. Interessante vocês notarem aqui, ó, aqui ele começa com RS de Reference SNP, ou SNP de referência, que é o identificador, né? Depois, a próxima coluna, a quarta coluna, é a referência, quer dizer, a base nitrogenada que corresponde à minha referência, quer dizer, ao meu selvagem, vamos dizer, né? Entendem o que eu quero dizer com selvagem, pessoal? Aquele que não foi mutado, né? E depois a alteração, quer dizer, pelo que aquele nucleotídeo foi mutado, pelo que foi, que variou, né? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Algum esclarecimento? Alguém tem alguma familiaridade com arquivo VCF? Nunca ouviram falar de arquivo VCF? Eu acho que deve ter gente respondendo no chat. Várias pessoas, umas 3 pessoas aqui, 4 responderam, disseram que não tem familiaridade. Obrigado, Rodrigo. E agora que eu estou vendo que uma pessoa, a Bianca, pediu para mandar o e-mail de novo. Eu posso tentar mandar aqui, Bianca. Ok. Deixa eu parar de dividir minha tela aqui. Eu vou mandar o e-mail para a Bianca.
E eu quero... deixa eu fazer uma coisa enquanto eu mando um e-mail para ela. Gente, eu quero fazer uma enquete simples com vocês, que é sobre a instalação dos programas na semana passada. Então, eu vou launch aqui. Eu vou dar 5 minutos para vocês responderem a enquete aí. Me fala se apareceu a enquete para vocês, por favor. Apareceu. Ok. Vou dar 5 minutos para vocês responderem, e daí mais alguém não recebeu o material? Ou só a Bianca? Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, eu vou mandar só para a Bianca, ok? Já que você já perguntou, mas você disse que a gente precisa instalar não sei se é um complemento a algum daqueles programas ou é um outro software, né? Para a próxima aula. Você já vai disponibilizar agora, no final? Ou é uma extensão lá dos softwares que a gente instalou? Não, não vai... o Bash, não, eu não vou conseguir... eu não vou conseguir mostrar para vocês como instalar o Bash. Eu não sei se o Thiago está aqui. O Thiago Matos, ele não está. Eu vou ver com ele se a gente consegue orientar vocês na instalação do Bash no R Markdown, no auxílio computacional, que pode ser amanhã ou sexta. Como a gente não teve aula de segunda, o auxílio computacional eu imagino que possa ser sexta-feira. Eu não teria tanto problema, mas a questão é que sexta, eu não sei nos Estados Unidos, né? Mas aqui é Sexta-feira Santa, né? Eu não sei como que as pessoas vão estar se organizando aí. Eu acho que aglomeração ninguém está fazendo, mas eu não sei como se organizando em questão de família, essas coisas, entendeu? A gente pode fazer isso na semana que vem também. Tem que ver o que é mais viável aí. Tá. Eu posso passar, só mostrar para vocês amanhã. E a gente faz o auxílio computacional na semana que vem, mas eu preciso ver com o Thiago se é possível a gente fazer uma orientação para a instalação do Bash. Deixa eu ver com o Thiago primeiro. E, professor, a gente vai ter um link específico para a aula de amanhã, porque naquele link original tem aulas de segundas, quartas e sextas. Pode entrar no de sexta. Ok. Na verdade, o link de sexta que está lá na minha conta do Zoom está como quinta. Parece que todo mundo conseguiu instalar o RStudio. 63% das pessoas conseguiram executar os primeiros comandos. Agora eu dividi a enquete com vocês. 63% das pessoas conseguiram executar os primeiros comandos. Que bom que vocês acham que o ritmo está apropriado. Ok. Gente, vocês querem algum esclarecimento mais de tudo que eu falei até aqui? Por favor.
Querem mais algum esclarecimento de tudo que eu falei até aqui? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara? Então, deixa eu... Ok. Deixa eu dividir minha tela de novo. Vem meus slides de novo, né? Ok. Então, eu estou assumindo que todo mundo recebeu o material de hoje, o caderno de hoje, para a gente, quando for executar os códigos ali. É isso aí. Ok, então, esse passo aqui ele é muito importante, no meu entender, computacionalmente, porque quando eu fiz isso, quando eu comecei a fazer isso, é muito confuso você pensar nos comandos que você precisa executar e se você não tiver a documentação apropriada, você se perde completamente no meio da pipeline que você está executando. Então, eu tive muita dor de cabeça para aprender esse comando aqui e para documentar esses comandos. Eu acho que eu só aprendi a documentar... Na verdade, eu estou aprendendo a documentar apropriadamente as minhas pipelines, e eu acho que eu só comecei a aprender mais apropriadamente depois que eu aprendi a usar o R Markdown. Então, este passo é muito importante, mais uma vez. Por quê? Porque este passo, ele mescla todos os indivíduos que eu analisei na minha variant call desse modelo de doença de Huntington. Então, aqui eu tenho 79 indivíduos e cada VCF desses contém as variantes, as mutações que existia no RNA desses 69 indivíduos. Então, aqui eu estou usando um programa que chama BCF Tools. Vocês não precisam saber nada sobre esse programa, só estou falando para vocês, porque, eventualmente, para quem trabalha ou pensa em trabalhar com biologia computacional, é bom se familiarizar com os programas. O BCF Tools tem essa opção Merge, que em inglês quer dizer mesclar, né? Eu precisei usar essa outra opção. Eu vou pedir o pessoal para fechar o microfone deles. Eu usei essa outra opção aqui, Missing to Ref, porque eu precisava codificar as variantes que não estivessem presentes para zero, e aí eu ia saber que as variantes eram, na verdade, a referência. Isso é um passo muito importante. Então, basicamente, nesse primeiro passo, a gente está mesclando os nossos VCFs todos e produzindo um VCF único. Labadorf é o nome do autor do grupo que sequenciou as amostras. Labadorf Merged. Então, tem todas as variantes que autor Labadorf. Pedir o pessoal para usar o microfone, por favor. Com relação ao medicamento... O Anderson, eu preciso que você feche o microfone, por favor. Esse remédio não está listado pelo Ministério da Saúde, uma medicação essencial. Por enquanto... Anderson, eu preciso que feche o microfone, por favor. Obrigado. Ok, então, esse passo que a gente, em teoria, executou no slide anterior, me deu o meu VCF com todos os meus indivíduos. Então, agora eu tenho um arquivo VCF que tem as mutações de todos os indivíduos que eu estou analisando.
O que eu preciso agora é extrair 2 outros arquivos desse arquivo VCF, que é o arquivo mapa e o arquivo pedigree. E eu vou usar um software específico para isso, um software, na verdade, especial, um software chamado Plink. Esse software é usado em estudos de linkage disequilibrium, né? Que é essa análise da associação entre mutações. Isso é importante para avaliação de ligação genética, saber se 2 mutações são herdadas juntas em ligação, e também para a nossa noção de Genome-Wide Association Study. Eu vou falar só GWAS, mas eu acho que eu precisava incluir uma tradução para o português, que seria estudo de associação ampla do genoma, né? Então, o Plink, esse software, eu vou usar ele para calcular a associação biológica entre SNPs e fenótipo. No nosso caso, o nosso fenótipo de hoje é a doença de Huntington. Então, o VCF mesclado precisa ser processado para ele ser usado pelo Plink. Esse é o comando que eu vou usar para extrair o meu arquivo mapa e o meu arquivo pedigree do VCF. Mais uma vez, eu estou usando aqui bash, e eu preciso, em teoria, eu não espero que vocês consigam instalar o bash agora. Eu vou tentar ver se a gente consegue orientar vocês para instalar o bash no RStudio de vocês, mas eu não posso prometer isso. Justamente por isso que eu inicialmente propus que o curso fosse só R e RStudio. Então, historicamente, linkage é uma técnica que foi usada para o estudo da segregação e herança do gene afetado nas famílias que têm doença de Huntington. Para extrair o arquivo mapa e o arquivo pedigree do VCF, a gente usa esse Labadorf merged.vcf como um input, ou entrada para VCF Tools. Eu, na verdade, estou explicando esse comando aqui de baixo, né? Então, eu estou usando esse software VCF Tools, a opção VCF especifica que eu estou usando um arquivo VCF, e aí a opção -out, eu estou especificando qual que é a pasta onde eu vou salvar o meu output, ou o resultado da execução desse comando aqui. E essa opção aqui, ó, -plink, eu, na verdade, estou pedindo para o VCF Tools para me dar os arquivos que são compatíveis com o Plink, que no caso são o mapa e o pedigree, ok? Se isso não fizer nenhum sentido, gente, por favor, eu queria que você, por favor, explicasse de novo o que são os arquivos map e ped. Uhum. Explico. Eu vou ter um esquema, uma figura mais na frente que eu acho que você vai conseguir entender melhor. Por enquanto, só pensa que eu preciso extrair o pad e o map do VCF. Ok? Aí na figura, se não ficar claro na figura, você me pergunta de novo. Deixa eu só fazer um adendo, que depois de... Eu só percebi isso aqui, obviamente, depois de executar o comando e depois de tentar muitas vezes fazer com que o programa funcionasse. Então, o arquivo ped que o comando anterior, este comando aqui, produz, ele ainda precisa ser modificado na sexta coluna, de forma que se reflita que os indivíduos afetados são afetados e os não afetados são não afetados. E a maneira que a gente codifica isso, eu vou mostrar na figura, é codificando os indivíduos que são afetados com o número 1 e os indivíduos não afetados com o número 2. Esse próximo ponto aqui é só, não preciso mencionar. Eu consegui fazer essa modificação usando esse comando vim de bash, ao invés de fazer
a modificação no Excel. Para evitar confusões, eu já salvei esse arquivo aqui, Labadorf Merged Estável.pad, que inclusive eu tenho que mandar para vocês, porque senão vocês vão ficar com o arquivo pad que é problemático. Por favor, me ajudem a lembrar que eu tenho que mandar esse arquivo pad ainda hoje para vocês, porque senão vocês... Eu não lembro se eu vou usar especificamente o pad, mas se vocês forem usar, vocês não vão conseguir executar, porque o arquivo que produz naquele comando lá, ele precisa ser modificado. Deixa eu só escrever. Que eu preciso enviar esse arquivo estável pad para vocês. Nessa parte aqui, eu só queria visualizar os arquivos map e pad, map e pedigree. Só que visualizar o pad, por exemplo, no bash, pode ser problemático. Eu nem tentaria visualizar aqui, mas no computador de vocês, fiquem à vontade para tentar isso. E agora sim, a figura para explicar o que é o arquivo pedigree e o que é o arquivo mapa. Lembrando que esses dois arquivos são resultado do processamento de um arquivo VCF. Então, toda esta informação está contida no arquivo VCF, ou é derivada do arquivo VCF. Então, o arquivo pedigree tem esse nome porque ele contém a informação genômica ou genética da amostra. Então, o arquivo PED é simplesmente um arquivo texto onde cada linha é um indivíduo. Então, talvez vocês tenham a impressão que esses genótipos aí, ó, AAGG, AG, AGG e assim por diante, possa ser várias linhas, mas, na verdade, ele é uma linha só. Então, eu vou adiantar aqui que a gente identificou aproximadamente 80 mil variantes significativas associadas com a doença de Huntington. Então, eu posso ter quase certeza, ou absoluta certeza, né? Eu tenho absoluta certeza que essa linha contém pelo menos 80 mil variantes. Na segunda linha, que é a informação sobre um outro indivíduo, eu também tenho os genótipos para cada uma dessas posições. E aí, aqui eu vou ter a informação de que se esse indivíduo ele é heterozigoto, é homozigoto para a variante, ou se o indivíduo apresenta os genótipos de referência, que aí, se eu me lembro bem, é codificado como 0 aqui. Então eu falei do indivíduo 1, indivíduo 2, 3, 4, 5, tantos quantos vocês tiverem, ou a gente possa ter. Pode ser, eu posso analisar 1000 indivíduos, ou existem estudos que analisam milhares, não sei se milhões de indivíduos, mas milhares de indivíduos com certeza. A gente aqui vai analisar 69 indivíduos, ok? Então esse é o arquivo pedigree, ou arquivo PAD. O arquivo mapa, ou map, ele contém, ele serve exatamente para isso, para eu mapear aonde é que está aquela mutação, aquela variante. Então, como é que eu avalio isso? Através das informações que estão contidas nas colunas. Então, na primeira coluna do arquivo mapa, a gente tem informação sobre o cromossomo. Na segunda coluna, a gente tem informação sobre a SNP. No meu caso, a maneira como eu nomeio cada SNP é pela junção do cromossomo onde ela está com a posição no cromossomo. Então, 14.464 é a posição no cromossomo 1, que é a mesma base pair, né, par de bases, é a coordenada cromossômica. Então, as nossas SNPs, da maneira como eu as nomeei aqui, vão nos informar a posição da SNP. Esta terceira coluna é uma coluna
no meu entender, histórica, porque esse arquivo mapa era usado nos estudos de linkage, onde os pesquisadores precisavam saber se um gene estava a tantos centimorgans ou tantos outros centimorgans um do outro. Então, essa coluna 3 aqui está aqui, eu acredito que por razões históricas, para avaliação da distância entre as suas regiões genéticas de interesse. Eu, particularmente, não tenho tanto interesse nisso, inclusive porque esses estudos, apesar de eu concordar que isso seja genética, em teoria, e se eu for muito estrito, esses são estudos de genômica que são executados depois do fim do projeto Genoma e do sequenciamento de próxima geração, que eles chamam de NGS, né? E o sequenciamento NGS, ou também chamado de alto rendimento, é um sequenciamento que pode genotipar, ou que pode sequenciar muitas e muitas e muitas regiões diferentes. Então, meio que se perdeu o interesse nesse mapeamento de distâncias. Só que eu acho que perdeu é um termo errado. Me desculpa se eu não tenho um termo melhor para usar, mas o que eu quero dizer é que são muitas regiões e não necessariamente o pesquisador vai ter interesse de calcular essa distância aqui. Eu não estou dizendo que ele não vai ter, eu estou dizendo que não necessariamente ele vai ter. Eu, particularmente, não tinha esse interesse. Gente, perguntas, dúvidas, ficou claro aqui o que é o arquivo PED, o que é o arquivo MAP? Alguma dúvida nessa questão? Acredito que não, né? Então, a nossa associação biológica, alguém falou aqui no chat, sem dúvida. Desculpe, professor, eu perdi a última coluna, diz respeito a quê? O BP? Base pair, par de bases, é a localização. Ok. É uma coisa que talvez seja importante. Essa coluna aqui, SNP, historicamente, ela devia ser ocupada por aqueles SNPs que começam com RS, de Reference SNP, com o identificador de referência. Então, quando a pessoa está analisando uma amostra clinicamente, está fazendo estudos clínicos, sei lá, no laboratório de genética que faz genotipagem de câncer para informar sobre a quimioterapia, o tratamento melhor para a pessoa, vamos dizer. Então, a pessoa está interessada, o pesquisador em geral está interessado em avaliar aqui uma SNP de referência e não todas as posições, como eu estava avaliando aqui. Então, parece que essa coluna é redundante com essa, porque eu estou usando um tipo de nomenclatura para SNP, que é a nomenclatura que eu entendo. Eu não estou usando uma referência clínica, entende? Então, por isso que aqui está redundante. Então, a nossa associação biológica vai ser por meio do teste de Fisher, que vem com o programa Complink. Essa associação biológica é detectada relacionando-se estatisticamente as SNPs ao fenótipo de interesse. A gente vai usar o Plink para a detecção dessa associação. Esse link aqui abaixo tem um tutorial que eu usei para utilização de Plink. Eu não vou ir nesse link, mas vocês podem visitá-lo se quiserem. Então, esse comando aqui, ele vai usar o arquivo pad. Lembra que eu falei que eu precisava fazer uma modificaçãozinha no arquivo pad, e eu chamei ele de pad estável. E o arquivo map.
e ele vai fazer o teste de associação usando o teste de Fisher. Então, na verdade, deixa eu começar do começo, né? Essa primeira linha aqui vai para a minha pasta, onde estão os arquivos pad e map. Essa opção no web é porque eu estou usando o Plink no meu computador, eu não preciso de acesso à internet. Essa opção pad está especificando qual arquivo pedigree que eu estou usando. Essa opção map especifica qual arquivo map. Essa opção allow no sex é porque eu não sei qual que é o sexo dos pacientes que eu estou analisando, eu não sei qual que é o gênero deles, eu não sei quem que é homem, quem que é mulher. E essa opção aqui, associe, é o tipo de teste que eu vou usar para associação, no caso eu estou usando o Fisher. Agora eu começo a detectar essas variantes com vocês. Então, deixa eu pegar aqui o meu arquivo Markdown, ok? E eu vou mesclar ele. Deixa eu ver uma coisa. Não sei se é... Vou mesclar com o meu... Mesclar aqui com os meus slides. Não acho que isso é uma boa ideia, então deixa eu voltar. Deixar meus slides quietinhos aqui. Eu vou pegar o meu HTML. Não. Não é esse que eu quero. Eu estou tentando achar o HTML que corresponde aqui. Ao arquivo que eu mandei para vocês hoje, que eu achei mais fácil de seguir. Esse aqui é o mesmo documento que a gente está olhando, gente. E eu só quero seguir os comandos que estão aqui. Então, é esse daqui, 2.5. Deixa eu começar aqui de 2.3, que eu tinha anotado para eu começar de 2.3, que é a extração do map e do pad do VCF. Então, vamos começar daqui. Então, de novo, eu vou pedir um arquivo novo. Novo arquivo, vou pedir um arquivo texto. Aí eu vou pedir para salvar. Save as. Associação biológica. E vou salvar com a data de hoje, que é 31/3/2021. .rmd. Para eu começar do zero, eu vou salvar isso no meu FSB, na minha pasta UFSB recuperado. Semana 2, vou salvar lá. Então, eu vou querer executar esse primeiro chunk aqui, né? De novo, esse chunk está usando VCF Tools, usando o meu arquivo VCF, pedindo ele para produzir os arquivos map e pad que são compatíveis com Plink. Então, eu posso... Deixa eu colocar aqui. Vou inserir um chunk, ok? Só que veja que eu inseri um chunk
Veja que eu inseri um chunk em bash e não em R. Então, em teoria, vocês não podem executar esse chunk ainda. Então, o que não vou digitar todos os comandos, eu vou simplesmente copiar e executar. E ele vai executar esse comando para mim. Vou colocar aqui produzir, extrair, né? Pedigree e mapa de VCF. Eu vou copiar aqui o título, só que eu não vou exportar isso aqui, eu não vou knit isso daqui. Ele demora um pouquinho porque esse arquivo Labadorf merge.vcf, ele é grande. Ele contém quase 3 milhões de mutações. E o tamanho dele é quase 3 gigabytes. Quase 3 gigabytes. Por isso que eu não pedi para vocês. É outra razão, né, também, pela qual eu não posso enviar esse arquivo aqui para vocês, porque dá muito trabalho pelo tamanho dele. Aí ele produziu esse output aí, porque ele conseguiu extrair o pad e o map do VCF. Então, eu vou fechar isso daqui, porque isso não me interessa. Como eu falei para vocês, e os arquivos, vamos dar uma olhada. Eu vou querer olhar como é que é o output desse comando, que ele acabou de me dar. Só que eu já sei que o meu pad aqui é problemático, por isso que eu não vou visualizar o pad com vocês, eu vou visualizar só o map, só a título de curiosidade, porque eu já coloquei essa figura aqui justamente para ilustrar para vocês como é que é o map e o pad, os arquivos map e pad. Então, aqui, na verdade, eu deletei isso semana passada, então tem que tirar isso daqui. O caminho não está... Entenderam aqui, gente? O comando head, a gente já falou sobre ele em R, só que eu estou usando ele aqui em bash, e ele está fazendo a mesma função do R, que ele teria lá no R, que é me mostrar as primeiras linhas do arquivo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero saber como que esse comando aqui produziu o meu arquivo map. Então, eu estou vendo que ele está bonitinho aqui, com o meu cromossomo na primeira coluna, meu SNP na segunda, essa quarta coluna aqui com uma distância para mapa, que eu falei ele para vocês, né? E aqui o base pair. Então, eu vou colocar aqui, ó, visualizar com head, que é o comando head que a gente já falou, né? Então, vamos prosseguir. Eu tinha falado que eu ia... Podemos executar esse daqui, da Associação Biológica de Fischer. Então, vamos lá. Vou colocar aqui Fischer. Vou inserir aqui mais um chunk em bash de novo. Vou só copiar aqui. E executar isso. Deixa eu ver se eu não vou atrapalhar nada. Acredito que não. Eu preciso mostrar isso aqui para vocês, porque eu vou falar de como avaliar
se a associação foi bem sucedida. Deixa eu mostrar aqui. Eu coloquei o Safari aqui. Que nos meus slides eu estava falando disso, a Associação Biológica de Fischer. Acabei de executar esse comando. Próximo slide é saber se a associação biológica foi bem sucedida. Então, eu vou aqui para o meu HTML. Uma maneira de saber se o arquivo pedigree estava formatado corretamente é a detecção correta do número de SNPs. No caso, eu detectei quase 3 milhões de SNPs totais. E quando eu usei o Plink para calcular a associação biológica e usando o teste de Fischer, ele me fala, 2.690.612 variantes carregadas do arquivo BEM, que eu acho que é o PED. E 69 fenótipos carregados desse arquivo FEM, que eu acho que é um MAP. Acho que é isso mesmo. BIM é o arquivo PED e FEM é o arquivo MAP. Então, ele me detectou quase 3 milhões de variantes. Eu já sabia disso, porque eu já corri isso anteriormente, né? E 69 pessoas passaram os filtros e controle de qualidade. Aí ele também me fala quantas pessoas são casos e quantas pessoas são controles. Lembra que eu falei que eu precisava modificar o meu arquivo PED para incluir essa informação do fenótipo? Isso é feito aqui na coluna 6. Coluna 6. 1 é controle, 2 é casos. Aqui eu estou mostrando 1, mas eu tenho que modificar e fazer incluir o número 2 aí para as amostras que são de pessoas que têm a doença, né? Então, beleza. Eu consegui ver quantas pessoas pertencem têm a doença, né? E quantas pessoas são controles. Esse comando já me produziu, eu já sei que algumas dessas 2,7 milhões de variantes são significativas. Agora eu quero descobrir como é que eu conto quantas dessas variantes são significativas. E é isso que a gente vai fazer nos próximos passos. Ou a gente pode continuar amanhã, porque já passaram, acho que 1h20, quase 1h20 ou 1h15 do início da nossa interação. Vocês querem continuar? Querem terminar amanhã? Ou continuamos? Rodrigo, na verdade, é quem tem o maior poder de voto. Pessoal? Professor, enquanto o Rodrigo não responde, é só uma pergunta. Eu queria que você detalhasse melhor como que é calculada essa significância, porque você fala que quando a comparação entre o tratamento e controle, tratamento em que sentido? O tratamento, no caso, é a doença de Huntington. E o controle são as pessoas sem a doença de Huntington. Perfeito. Entendi. Então, a presença da doença do ponto de vista fenotípico e a ausência dela é o controle. Isso. E isso é especificado exatamente no arquivo pedigree. Então, na linha
Então, eu vou ter, no meu caso aqui, 69 linhas, certo? Eu já sei que a amostra, através... Eu sei se eu trabalhei tanto com essas amostras que eu sei do número aqui do identificador do indivíduo se ele é caso ou controle. Então, essa é uma... Você tem que entender como que o Plink lê a sua amostra. Então, o Plink lê a amostra que está organizada desta maneira, especificamente. Cada linha é um indivíduo. A segunda coluna do arquivo PED é o identificador do indivíduo. A sexta coluna é se aquele indivíduo tem a doença ou não. Ok, entendi. E como ele faz esse cálculo para que o p-valor seja... Como que ele faz o cálculo do p-valor? Como explicar essa comparação relevando a um p-valor menor que 5%? Como traduzir isso? Isso é um teste estatístico. Poderia ser um teste T, uma análise de variância. No caso aqui, é o teste de Fisher, que, pelo que me lembro, calcula com base nas frequências. Se a frequência, quer dizer, a porcentagem de indivíduos com aquela mutação nos casos, se essa porcentagem é diferente da porcentagem daquela mutação nos controles. E essa informação é o teste estatístico que me dá. Ok, e aí nesse caso específico do seu trabalho, foi usado o teste de Fisher para a obtenção desse p-valor. Isso. Ok. Isso. Ó, uma pessoa falou aqui no... Ai, eu parei de dividir a tela sem querer. Japoliano, eu tive que sair aqui por 5 minutos para resolver um problema aqui na portaria aqui. Tranquilo, E eu voltei e eu Rodrigo. vi que alguém comentou alguma coisa de se propôs encerrar, alguma coisa do tipo. Então, a gente pode continuar agora ou amanhã, mas não sei qual que é a sua opinião ou qual que é a opinião das pessoas aqui, se podemos continuar ou se podemos continuar amanhã. O Rafael falou que pode continuar amanhã, a Ana falou que está tranquilo. Eu tô com a maioria, gente. Foi mais prático aí, por meio de boa. Vamos continuar. Eu sou da opinião de continuar porque a gente está atrasado por causa de segunda-feira. Tá, beleza. Então tá bom. Então vamos ver. Aqui eu corri a associação biológica, né? O teste de Fisher. Aqui eu avaliei se o meu resultado foi se eu corri corretamente o código, né? O comando. E agora eu quero visualizar esses resultados para a gente entender melhor o que é essa data frame GWAS que eu falei, né? Eu falei desde a segunda da semana passada. Essa data frame GWAS, o que é essa data frame GWAS? O que ela parece? O que tem dentro dela, né? Então, esses próximos comandos aqui, a gente vai visualizar isso. Gente, infelizmente, eu ainda vou ter que fazer isso em Bash, mas ao passo que eu vou fazendo, eu imagino que eu vou dar uma noção para vocês de do que tem dentro dessa data frame. E aí, talvez a gente chegue na parte de R hoje ou amanhã, aí é a parte que vocês vão poder executar, ok, pessoal? Então, esse comando aqui, eu quero visualizar os SNPs que são significativos. Então, um SNP é significativo quando a comparação entre tratamento e controle produz um p-valor menor do que 5%. Então, tentando falar isso de uma forma mais intuitiva para as pessoas que não tiveram estatística ainda, no meu caso, eu quero saber especificamente se a frequência
da minha mutação, ela é diferente nos controles comparando com a doença, né? As pessoas que não têm doença com as pessoas que têm doença. Se todas as pessoas que têm doença têm a mutação e nenhuma pessoa que tem doença não tem essa mutação, intuitivamente eu vou imaginar que essa mutação esteja associada com a doença. Não necessariamente isso vai ser verdade 100% das vezes, mas essa é uma boa intuição para a gente começar. Então, esse teste que a gente acabou de executar, que a gente acabou de correr, o teste de Fisher, ele me diz quais são as SNPs que têm uma probabilidade de estar associado com a doença. E eu confio que essa SNP esteja associado à doença, tanto mais quanto menor for o p-valor. Então, você vai ouvir, se você continuar fazendo ciência, você vai ouvir para o resto da sua vida que você vai admitir que uma coisa é estatisticamente significativa se ela tiver um p-valor de associação menor do que 5%. Então, esse é o limiar que eu usei para esse estudo, né? E eu consigo visualizar quais são as SNPs, quais são as mutações que têm associação significativa. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma colocação nisso que eu falei, pessoal? Alguma coisa não ficou clara? Então, ok. Esse comando cat é de concatenar e eu vou usar ele para visualizar o conteúdo do arquivo que foi produzido pela execução do Plink. E eu vou usar ele, esse comando cat, logo depois, desculpa, eu vou usar o comando head logo depois do comando cat, porque o comando cat, na verdade, ele vai, como se ele fosse imprimir para a tela do computador todo o conteúdo do arquivo que eu estou olhando, analisando. Só que eu vou querer só as linhas do cabeçalho, eu vou querer só o head, só a parte do head, né? Aliás, as primeiras linhas. Então, eu vou colocar aqui visualizar cabeçalho. Vou inserir um chunk de bash e eu vou copiar isso daqui. E eu vou executar. Então, ele está me mostrando... ele está me mostrando as primeiras linhas da associação que foi executada pelo Plink usando o teste de Fisher. Então, esse arquivo que eu acabei de produzir, ele tem algumas colunas. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Informação importante, ele tem a coluna dos cromossomos, a coluna das SNPs, a coluna da base pair, que é da coordenada genômica, quer dizer, a posição no cromossomo onde a SNP está localizada. Ele tem a minha referência, o A1, essa coluna aqui é a referência, quer dizer, as mutações que estão, as variantes que estão presentes no selvagem ou na minha referência. Ele me dá a frequência dessa mutação, a frequência da minha mutação alternativa, né, que é a minha SNP, e ele me dá o alelo, que é a minha SNP, que é o alelo que está presente na amostra. E isso é calculado através de probabilidade. A gente não vai entrar em como esse cálculo é feito, mas isso é feito lá pela a pipeline lá do GATK que eu falei alguns momentos atrás.
E a 8ª coluna aqui é o p-valor da associação. A 9ª coluna é odds ratio. Eu nunca usei essa coluna nas análises que eu fiz. Então, a gente tem uma noção agora do que é que o Plink produziu para a gente. Eu vou pular essa parte aqui do comando tail. Esse comando é interessante. Com esse comando eu posso contar quantas linhas tem no meu arquivo. WC é de word count per line. Contar linhas. Então, eu sei que tem quase 2,9 milhões de variantes. Veja que aqui o Plink tinha me falado que tinha a mesma coisa, só que aqui ele está acrescentando um por causa do cabeçalho. Agora vamos para o comando que nos diz exatamente a informação que a gente quer, que é não é esse comando aqui, eu vou pular ele, porque esse comando não está bom. Só um momento, pessoal. Aqui. É esse comando aqui. Onde eu digo preservando a primeira linha na exportação de SNPs significativos. Eu quero preservar esse cabeçalho, porque quando eu for plotar lá no R, se não tiver esse cabeçalho falando para o programa que eu for usar o que é cromossomo, o que é SNP, o que é par de bases e o que é p-valor, ele não vai entender e vai me dar um erro. Então, por isso que eu preciso preservar o cabeçalho. Esse comando aqui é o comando que me informa quantas SNPs significativas eu tenho. Então, eu vou colocar aqui, ó, contar número de SNPs significativos. Então, eu vou inserir, o zoom está na frente da minha tela. Mais um chunk de bash. Vou copiar isso daqui. Eu não vou copiar ele todo porque vai dar alguma coisa errada ali. Ele pode bagunçar com o meu arquivo que já está salvo. Então, eu vou... isso daqui vai contar e eu vou querer... Na verdade, a maneira para ele... Na verdade, deixa eu dar um head aqui, para eu saber. Ok, esse comando, ele está fazendo basicamente uma coisa muito parecida com o comando anterior. E agora eu vou contar quantas linhas ele está me dando. E no caso, eu estou especificando as SNPs significativas através dessa parte aqui, ó. Na coluna 8, eu quero as linhas onde o valor na coluna 8 é o p-valor, o valor lá é menor do que 5%. E aí agora eu estou usando o pipe. O pipe ele passa o resultado de tudo que vem antes dele, então tudo isso aqui, para o próximo comando. Então, ele filtra as SNPs que são significativas, e agora eu vou contar quantas SNPs tem.
Ele demorou um pouquinho, porque no arquivo original, tem 2.7, quase 2.7 milhões de SNPs, e 80 mil delas são significativos. Então, de quase 3 milhões, só 80 mil estão associados com a doença de Huntington. Isso é por volta de 1 e 3% das mutações associadas com a doença de Huntington. Ok. Vamos adiante. Pessoal, dúvidas até aqui? Quando eu for plotar o Manhattan Plot, eu vou precisar, como eu falei, né, apenas da coluna cromossomo, SNP, base pair e p-valor. Então, nesse próximo comando, eu estou filtrando apenas essas colunas. Deixa eu ver como é que eu posso mostrar esse comando para vocês. Eu vou colocar aqui filtrar colunas para Manhattan Plot. Inserir mais um chunk embaixo. Esse CD, mais uma vez, quer dizer Change Directory, e Change Directory para onde estão o arquivo que eu quero analisar. Essa parte aqui, exatamente, ele está extraindo a primeira, segunda, terceira e oitava colunas nesse arquivo que eu enviei para vocês. E agora eu vou pedir para ele me mostrar o head, o cabeçalho desse arquivo. Então, como esperado, aqui a gente está extraindo as colunas cromossomo, SNP, base pair, p-valor. Deixa eu contar quantos... eu quero contar agora... Contar linhas em esse arquivo aqui, ó. Porque eu estou querendo ter certeza que esse arquivo contém as minhas 80 mil SNPs. De fato, ele contém as minhas 80 mil SNPs. Ok. Se eu quiser visualizá-lo, eu não vou visualizar porque eu já fiz isso com vocês e também dá para ver aqui no meu slide. Agora eu vou extrair apenas a informação sobre o cromossomo 4, porque o cromossomo 4 é onde se localiza a huntingtina e a sortilina. Informação CR4. Então, vou inserir meu bash e vou colocar esse comando. Na verdade, eu já tenho isso, então eu só vou copiar até aqui e vou pedir para o cabeçalho disso daqui. Aí agora veja que esse comando, dessa maneira aqui, que está no caderno de vocês, no Markdown de vocês, ele está me filtrando o cromossomo 4. Ele está extraindo o cromossomo 4 desse arquivo que foi produzido pelo Plink. Deixa eu adiantar aqui. Chegamos na parte de R.
Então, nessa parte aqui, a atribuição da data frame de was. Eu acho que a gente pode fazer só esse código, pode plotar o primeiro Manhattan Plot e a gente pode parar ou pode continuar mais um pouquinho só para eu terminar de mostrar como é que é essa data frame de GWAS para vocês. Então, aqui, o título está me falando que eu vou querer plotar todos os cromossomos e variar apenas as variantes que estão presentes no cromossomo 6. Então, vamos ver como é que eu faço isso. Acho que aqui no HTML está melhor. Então, chegamos no R, pessoal. Vocês já conseguem fazer isso. Vocês já conseguem fazer isso porque eu enviei esse arquivo aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Vou inserir um chunk em R. Eu preciso carregar a minha livraria. QQman. Aí agora eu vou atribuir. Lembra que eu falei da atribuição? O que é atribuição? É você... Deixa eu colocar um título aqui, ó. Carregar livraria. Vou colocar aqui atribuir data frame. Olha eu pensando em inglês. É isso mesmo. Atribuir data frame de was. Como é que é a atribuição? A atribuição é você dizer que um objeto é igual a alguma coisa. E no R, isso é feito por esse símbolozinho aqui, ó. Menor que e hífen. Vou colocar, peraí. Inserir outro data frame. Agora, como eu comecei a codificar em R, agora eu vou começar a escrever, ao invés de apenas copiar, porque vocês já conseguem executar esse código também. Então, a ideia, novamente, é que a gente faça isso aqui juntos, para, se tiver problema, a gente esclarecer e ir aprendendo assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha GWAS table. Vou atribuir. E o R, ele lê, ou ele carrega o meu arquivo através desse comando aí, ó, dessa função. Isso é uma função, né? Read table. Agora eu vou dar um enter aqui. E vou especificar o caminho em inglês, eu acho que em muitos lugares onde você for estudar isso, a palavra é path, o caminho para a localização do arquivo aí no seu sistema. Isso é feito de maneira diferente no Mac e no Windows. No Windows, eu acho que você começa com C, dois pontos, barra. Eu não sei se vocês vão ter problema com isso, gente, mas fala aí se vocês tiverem. Então, eu vou fazer aqui, eu vou digitar da maneira que o meu path é feito no meu computador. Então, eu vou colocar aqui o tio, desktop, arquivos. Esse arquivo aí é um arquivo texto, né? .txt. For plotting. Eu tive que criar esse arquivo de novo, porque eu tinha perdido tudo que eu fiz anteriormente. Precisa especificar um separador, que no caso aí é apenas um espaço. E eu quero que ele leia o cabeçalho. Eu quero que o R leia o cabeçalho.
Ok. Deixa eu correr isso aqui. Ele aceitou tranquilamente. Lembra como é que a gente lê? O head, no R, a gente pega o nome da data frame, vírgula, n igual a 5 primeiras linhas. Aí ele está me dando a cara da data frame no R. Então, mais uma vez, essa data frame, na verdade é a mesma data frame que a gente estava analisando anteriormente, aqui com o cromossomo, a SNP, o par de bases e o p-valor da associação biológica. Essa linha aqui, deixa eu fazer um outro chunk. Vou colocar aqui, omitir. Quando está faltando dados na sua data frame, você pode pedir para o R não olhar no caso, as SNPs para as quais estão faltando valor, né? Ou os indivíduos para os quais estão faltando valor. E você faz isso usando essa função na.omitir. Então, eu vou copiar isso aqui, porque eu estou querendo ganhar um pouquinho de tempo. Vou correr isso. Vou pular esse view de wasTableOmit, porque a gente já sabe que view vai só visualizar o que tem dentro dessa data frame, mas a gente já viu isso. E agora eu vou atribuir as SNPs que eu quero visualizar no meu Manhattan Plot. No caso aqui eu estou visualizando somente as SNPs do cromossomo 6. Então, atribuir SNPs cromossomo 6. Eu tinha falado do cromossomo 4, e por que eu estou falando agora de cromossomo 6? Simplesmente porque aqui eu só estou mostrando como é que visualiza, na verdade, como é que atribui aqui. Então, eu coloquei o nome do objeto highlight this. Pessoal, alguma dúvida? Comentários? Aqui eu vou copiar simplesmente porque é complexo. Se a gente for... até que não. Se eu falar para vocês... eu vou mostrar para vocês como isolar algumas dessas SNPs para plotar o Manhattan Plot. Mas, por enquanto, vocês podem só copiar aqui e fazer essa atribuição. Então, meu highlight this agora é um vetor. E eu vou querer visualizar essas SNPs na minha data frame de wasTable. E eu vou visualizar essas SNPs comparando com o total de SNPs significantes que eu encontrei. Então, eu vou inserir um chunk. Vou colocar o título aqui. Visualizar SNPs em Manhattan Plot. Então, a maneira como isso é feito vocês precisariam ler a documentação desse pacote aqui, o QQman, mas a sintaxe para fazer essa plotagem você chama a função Manhattan, que até já aparece aí. Aí eu quero visualizar o objeto de was, não de wasTable, de wasOmit. Essa opção aí, ó, highlight, eu vou querer o meu objeto que eu criei ali em cima, o meu vetor, que eu criei exatamente nesse chunk aqui de cima.
Então, eu vou highlight esse vetor. Eu vou dizer quais cores que eu quero. Então, eu posso colocar... Vamos para o trivial, né? Blue and orange. E essa linha genome-wide line é simplesmente para ter uma linha que, se não me falha a memória, é azul, para demarcar um nível de significância dos meus valores P. E no caso aí, é exatamente o meu limiar de significância, que é 5%. Então, eu vou correr isso daqui e ver o que acontece. Ele parece que reclamou de alguma coisa, da maneira que eu soletrei o logaritmo. Mas ele plotou o meu Manhattan Plot, que eu descrevi para vocês inicialmente com uma posição no eixo X e o menos log do p-valor, na verdade, no eixo Y. Então, por que isso aqui é chamado de Manhattan? Porque quando você tira o menos log do p-valor, quanto menor o p-valor, mais alto vai estar, no caso aqui, a SNP, né? Então, quanto mais significativo o p-valor, mais alto no eixo Y a SNP vai estar. E aí vem essas sacadas, essas comparações que eles fazem, de tentar fazer com que tudo fique o mais lógico possível, fazer o máximo de sentido possível na língua inglesa, mais até do que na nossa língua portuguesa, porque a literatura científica é em língua inglesa, né? Então, Manhattan Plot vem dessa noção de prédios altos lá na ilha de Manhattan, em Nova York, e a altura, no caso, está associada à significância da variante genética. Então, aqui a gente visualizou só as variantes presentes no cromossomo 6, mas veja que eu coloquei todas as variantes que eu identifiquei como significantes em todo o genoma humano. Então, aí tem variantes em todos os 23 cromossomos. Pessoal, dúvidas, comentários, questionamentos? Ok. Eu acho que a gente pode terminar por hoje, e aí a gente continua amanhã. Eu vou falar um pouquinho de visualização no navegador de genomas. Eu não vou entrar nessa parte aqui para plotar a visualização do cromossomo. Essas instruções de coordenadas genômicas eu não vou entrar também. Aliás, eu posso entrar se a gente conseguir terminar as variantes do coronavírus amanhã mesmo. Mas para poupar tempo, inicialmente, essa parte de visualização aqui a gente termina por hoje. Eu ia terminar visualizando essa figura. Essa figura é exatamente a figura da publicação, e ela ilustra, aqui realçadas em verde, as SNPs identificadas entre o locus, ou entre a posição da huntingtina e a posição da sortilina SORX2. Então, essa figura é, na verdade, essa figura aqui no artigo.
Então, essas SNPs, como elas estão entre SORX2 e a huntingtina, elas estão associadas a esses dois genes, né? Então, assim, intuitivamente, essas mutações estão associadas à doença de Huntington. E aqui, nesse artigo, o nosso objetivo era mostrar que em humanos, essas sortilinas que são marcadores de diabetes também são associadas à doença de Huntington. Então, a gente vê, o que isso sugere é, de fato, a presença de fenótipos de diabetes em pessoas que têm uma doença que, a princípio, não tinha muito a ver com diabetes, que é a doença de Huntington. Então, de fato, isso ajuda a explicar um maior risco de diabetes em pessoas que têm doença de Huntington. E aí, acho que a gente encerra essa parte. Amanhã a gente entra na variant call de SARS-CoV-2 e a semana que vem a gente vai fazer um outro tipo de visualização dessas mutações. Se houver tempo, a gente pode fazer essas figuras aqui passo a passo com vocês e também a gente pode tentar tirar alguma dúvida, algum questionamento por e-mail ou aqui nas nossas interações. Tá bom, gente? A gente já completou as 2 horas de interação agora, então queria agradecer vocês por terem se juntado aqui a essa aula. Eu queria perguntar ao Rodrigo se vai fazer a verificação da presença. Faço rapidinho, mas acho que eu peguei o nome de todos. Ana Maria, Bianca, Charles. Oi, estou aqui. Charles, Danilo, Rafael Rezende, Tiago Soares, o Anderson Ribeiro, Sirlene. Só. Tem alguém que eu não tenha falado? Apareceu uma Daniele, mas ela não está aqui em nenhuma lista. Não sei se esteja com o nome. É a primeira vez que entrou, não sei. Ou talvez ele logou com o perfil de outra pessoa. Isso, eu acho que é o Anderson, que logou no perfil da irmã dele. Ah, então beleza. Então é isso. É isso. Até amanhã. Obrigado mais uma vez, pessoal. Boa noite, até amanhã. Boa Amanhã noite. No mesmo horário, né? Amanhã, mesmo horário. Então, beleza. Tchau, tchau.